rebeldia, tristeza ou apenas uma fase. A depressão na adolescência existe e deve ser tratada. Para falar desse assunto importante e delicado, eu converso agora com o padre José Vidalvino, coach e palestrante. Ele que está em linha conosco. Padre José Vidalvino, muito bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Desde já eu agradeço a oportunidade para estar aí abordando um tema tão complexo e tão delicado ao mesmo tempo, né? E tão importante. Complexo, delicado e que não pode ser ignorado, né, padre? Nesse caso aqui, a depressão na adolescência, que existe sim também, né? Existe. E é muito mais real do que a gente imagina, Denise. Só para a gente ter uma ideia, segundo a Organização Mundial da Saúde, do ano passado para cá, nós tivemos um aumento de 10% de suicídio na adolescência. Então é uma estatística assim, que é preocupante. Este aumento De forma, padre, então, colocar esse assunto na roda de conversa, ou mais do que isso, os pais se atentarem, os pais conversarem com seus filhos, entenderem seus filhos, como é que a gente pode pontuar esse tipo de assunto no seio familiar? A sua colocação foi muito importante e interessante, Denise. É um ponto central. A conversa com os pais, com seus filhos. O que acontece muitas vezes na adolescência e pré-adolescência? Um afastamento dos filhos com os pais. E de certa maneira este afastamento ele ocorre de maneira natural. E é justamente aí que muitos pais não conseguem ver o seu filho estar com depressão. Então, o diálogo com os pais e adolescentes é fundamental. O senhor pontuou aqui o afastamento dos filhos com os pais. E os pais entenderem isso, que na maioria das vezes faz parte, mas ao mesmo tempo não deixarem que esse afastamento se torne realmente uma rotina e que faça com que esse próprio afastamento traga fatores complicadores nessa relação, nesse equilíbrio do ser humano. É dessa forma, padre José Vidalvino? Exato, Denise, é bem isso mesmo. Este afastamento na adolescência, na juventude, ele é normal, entre aspas, um processo que os jovens, adolescentes, eles se afastam um pouco dos pais. Eles acabam entrando num período de vergonha de estar com o pai e com a mãe, porque eles já são mocinhos, já são mocinhos, já estão começando namorinho. Então, é um afastamento, entre aspas, natural. O grande problema está justamente aí. Quando este afastamento, ele extrapola aquilo que é normal diante da normalidade da vida do adolescente, que por si só já é complexa. E aí muitos pais é que se perdem. Para a gente poder então entender melhor, claro que não tem uma receita pronta, né? Mas quando isso acontece, quando isso começa a extrapolar o lado normal desse convívio, desse afastamento, a partir de que momento realmente precisamos nos antenar ainda mais, que esse afastamento está indo cada vez mais longe dessa relação pai e filho? O afastamento, ele entra num processo, se a gente analisar toda a vida do adolescente, ali pelos 10, 11 anos. O adolescente ele vai querer ficar mais isolado, ele vai querer ficar mais no quarto, ele vai querer não andar mais com o pai e com a mãe, ele vai querer ter mais os amiguinhos deles. E ali, neste processo, é que acontece muitos pais olham para este afastamento de maneira natural. Eles vão querer comer no quarto, o pai e a mãe vai deixar, vão querer ficar no quarto trancado assistindo TV, mexendo no computador, no celular. A rotina deles será uma rotina mais trancada, isolada. E quando isso ultrapola os limites, até mesmo do convívio familiar, está na hora do pai e da mãe dar uma sentadinha com eles e dar uma conversada, assim, um papo reto, um papo franco, um papo de amigo. Por exemplo,
almoço, janta, todo mundo na mesa, o celular desligado. E vai criando esse convívio. Almoço, janta, todo mundo na mesa, celular desligado, mas muitas vezes os pais cobram dos filhos, mas acabam eles ficando Exato. como outro estímulo ali presente e não entendem que nós, adultos, nós pais, somos os exemplos diretos, os exemplos ali, frente a frente com os nossos filhos, né, Padre? Com certeza, o pai e a mãe são um reflexo dos filhos, né? E os filhos, querendo ou não, eles olham muito o pai e a mãe. E um outro grande ponto, acredito eu, Denise, que valeria a pena a gente olhar aqui, é que a depressão na adolescência, ele não tem uma única causa. Não há um único ponto, como você mesmo comentou, não há um diagnóstico único para a causa da depressão. Por isso que o olhar atento do pai e da mãe para o comportamento do filho é fundamental. O pai e a mãe, eles precisam entender o complexo do seu filho, entender o comportamento, fazer uma análise comportamental assim, detalhada do filho. É ficar de olho, uma águia em cima do seu filho, para que aquilo que extrapola do normal, eles começam a colocar um ponto de interrogação. Isso é importante que os pais estejam atentos, principalmente nessa idade. Só para você ter uma ideia, hoje de manhã, antes dessa entrevista, eu acabei de atender uma mãe que veio desesperada, que ela encontrou, quando foi arrumar o guarda-roupa da sua filha, mexer nas suas coisas, ela encontrou um bilhete, uma carta, dizendo que ia cometer suicídio tal dia e tal hora. Hoje, antes dessa entrevista, eu estava com esta mãe, Denise. Então é um assunto assim muito delicado e que hoje é muito ignorado. Não é visto talvez por um tabu, por um medo, mas é assustador o número de adolescentes hoje que passam por esse período de sofrimento e que muitas vezes não são vistos pelos pais. Padre José Filomeno, como é que foi a sua reação ao receber essa informação dessa mãe que encontrou essa carta, né? Dizer que ela própria filha que iria, né, cometer esse ato e ao mesmo tempo a mãe viu isso antes, quando essa carta por um acaso, na verdade, né? É, por um acaso. Assim, Também estou recebendo essa informação. E como é que essa carta vem, uma situação como essa, como o padre diante dessa mãe que buscou seu aconselhamento, que dividiu com o senhor essa situação? é desesperador. É desesperador a mãe, porque é uma família tradicional, e a mãe dizia assim, mas eu nunca percebi a minha filha diferente, não sei o que, então, e aí a gente orienta elas a procurar os profissionais adequados. Compartilhando ainda, Denise, falando sobre esta reação, eu já estou ligando assim que preparado através das informações que eu tive, mas também uma conexão que me traz este caso até mim. Há um tempo atrás, um adolescente, o próprio adolescente, em conversa comigo, nos 2, 3 encontros, ele mesmo trouxe a carta, que ele mesmo escreveu, deixando o dia, a hora que ele iria cometer. O próprio adolescente trouxe a carta, nós lemos junto, queimamos aquela carta. Então, são fatos reais de dor e de sofrimento de que eu venho acompanhando muito, assim, até assustador. Fatos reais de dor e de sofrimento, e como você colocou a pouco, né, esse número chama atenção em 2020, assim, crescimento de 10% de suicídio entre os adolescentes, entre os jovens, isso também é um fato real que não está confirmado, né? Exato, é confirmado isso. E o problema, né, Denise, é quando os pais ignoram o sofrimento. Isso que às vezes me deixa mais triste. Até eu tenho um outro fato real ali no meu canal do YouTube, onde com uma tia
Ela me procurou porque ela percebeu que dos 11 anos a sua sobrinha vinha tendo comportamento diferente e via aranhões cortes no seu corpo. E essa tia ela veio me procurar porque ela queria ajudar a sua sobrinha. Porque a mãe e essa sobrinha já tentou suicídio 3 vezes. E a mãe fala para a tia que é bira de adolescente rebelde. Isso é triste. Quando os pais vêem o fato ali, isolamento, comportamento diferente, tem agressões físicas, que tem um porquê os adolescentes sabem isso, e 3 tentativas de suicídio. E a mãe tem a ousadia de dizer que é bira de adolescente rebelde. Isso é triste diante desta realidade. E se essa jovem não ser tratada, é um próximo suicídio que nós teremos aqui na nossa região. São duas situações complicadas, né, Maria José Vidalvino? Pais que ignoram realmente essa situação, que presenciam e acabam ignorando, não dando atenção para esse tipo de situações, pedidos de socorro, e por outro lado, pais que também acabam se sentindo quase que vítimas, estão reféns dessa situação, não sabem a quem recorrer, entendem da gravidade e muitas vezes, por falta de orientação, não sabem a quem recorrer e o que fazer diante de situações como essa, né? Exato, Denise. Eu sempre gosto de dizer nas minhas palestras, onde que eu tenho oportunidade de estar falando, abordando este assunto, que falar de depressão e suicídio na adolescência e juventude é uma via de mão dupla. Que nós precisamos olhar a realidade dos pais e também olhar a realidade dos filhos, porque cada caso é um caso. Isso que você falou é um meu grito hoje, que quero ser para estes pais este apoio de orientar, de conduzir, para que eles possam saber como lidar com o adolescente. Porque tem aquele caso também, Denise, de que o pai quer, mas o adolescente não quer. E aí, vai bater de frente? Como saber? Então os pais realmente eles ficam meio que perdidos no mundo aí, sem saber o que fazer. E um outro ponto que vale a pena a gente falar aqui, Denise, é quando os pais percebem o comportamento dos filhos e o que eles acabam fazendo? Automedicando. O automedicamento, ele é um atraso para o tratamento da depressão e que muitos pais fazem isso. Quando eu converso com um pai que começa a dar medicamento sem o acompanhamento de um profissional, e o único médico profissional na área para administrar remédio antidepressivo é um psiquiatra. E os pais pegam o remédio do vô, da avó, do tio, da tia, vão lá no postinho de saúde, pegam uma receita e medicam. Tanto que nós tivemos, do ano passado para cá, um aumento de 75% de venda de remédio antidepressivo. É muita coisa. Acho que o nosso ouvinte, me colocando o seguinte: eu nem imagino o que passa pela cabeça do pai quando tem que aconselhar uma mãe ou um pai diante de uma situação como essa. Você está separando cada vez mais, né, Patrícia, da universidade, também focar, além do seu compromisso com a fé, mas a focar também nesse tipo de assunto, trabalhar com os pais, trabalhar com os adolescentes, monitorar essa realidade, ao mesmo tempo fortalecer a informação e o caminho certo, né, Patrícia? Com certeza. Passa a vida, sabe, Denise? Acima de tudo, a vida. A vida da mãe, a vida do adolescente e saber acolher o sofrimento desta mãe, acolher o sofrimento deste adolescente. Então, acima de tudo, a esperança pela vida, que é o principal. Como diz o Dr. Augusto Cury, quando uma pessoa ele pensa em suicídio, ele não pensa em acabar com a vida, mas sim com uma dor e um sofrimento. E a depressão ela está muito ligada com uma dor, com um trauma, com um sofrimento. E é importante a gente ter clareza disso. E a automedicação pode sim prejudicar o bom tratamento da depressão. Maria José Vidalvino, quando as crianças, quando os filhos são pequenos, eles nos acompanham na igreja, quando os pais têm essa relação direta com a religião,
vai chamando às vezes até um termo de distanciamento. Eu pergunto para o senhor, com toda a sua experiência da situação que realizou, né, quando a gente sofria, fazer aquelas grandes aglomerações, devendo determinados para os jovens, a importância da parte espiritual para os jovens, sabe? A necessidade, a importância de não deixar que isso se torne normal, esse distanciamento, e que fique a critério deles quando decidirem voltar para a igreja, mas a importância da parte espiritual também na formação desses jovens. Denise, você tocou um ponto maravilhosamente importante. Nós precisamos entender que o ser humano, ele tem um tripé. Nós temos um corpo físico, nós temos uma mente, uma psique e nós temos uma alma, um espírito. E os três estão totalmente interligados. Nós temos vários testemunhos de pessoas que deram uma mudança de vida com retiro espirituais. Ele é o caminho, pode sim. Que a gente tivesse mais tempo aqui, seria uma palestra só para falar sobre isso. A espiritualidade, ela tem muito e ajuda muito, sim, aos filhos vencer a depressão, a não entrarem na depressão. A espiritualidade é um fator importante. Se a gente entrar numa linguagem mais da neurociência, a gente sabe que o nosso cérebro, o nosso corpo, ele reage às motivações do nosso cérebro, do nosso pensamento. E quando nós estamos com um pensamento, numa fé viva, que tudo vai dar certo, que Deus me ajuda, que Deus é bom, que eu tenho força, o nosso corpo, ele reage às motivações, às influências do nosso cérebro. Isso é importante e a espiritualidade é fundamental, sim. Muito bom. Padre José está ouvindo, para poder finalizar essa nossa conversa conosco aqui na Rádio CBN, basta que a gente aqui da nossa audiência também as formas de poder acompanhar todo esse seu trabalho, essa importante, né, a possibilidade de levar esse assunto para os pais, para os adolescentes. Tem um canal no YouTube que a gente consegue acompanhar toda essa abordagem que o senhor coloca de uma forma muito clara, né? Sim, eu tenho minhas redes sociais, né, meu canal de YouTube que é PE José Vidalvino, o Instagram também é PE José Vidalvino e a página do Facebook também é tudo PE José Vidalvino. E se alguém quiser entrar em contato pessoalmente, que a gente possa estar marcando, né, ou se algum diretor de escola querer levar este conhecimento até a sua escola, às empresas, também estamos disponíveis aí com palestra motivacional a respeito deste tema também. E esse contato direto para colocar o senhor, aproximar o senhor, por exemplo, do espaço educacional das escolas, seria também através das redes sociais? Tem um telefone de contato? Tem o telefone de contato também, né, através de palestra presencial, também pode ser. O telefone de contato meu é 47 992 19 20 22. É o meu WhatsApp e também o telefone pessoal. A gente pode estar marcando um bate-papo com os pais. Em breve eu penso em fazer junto com duas paróquias aqui de Blumenau, para ver um evento, uma palestra, um dia à noite para esclarecimento e dúvida sobre este tema e assunto. Como você disse, importante que muitos pais se encontram hoje perdidos, de mãos atadas. Verdade. Então, peço, por favor, a entrevista para você que está ouvindo com mais um recado, mais uma orientação para os nossos pais, os filhos, a nossa audiência aqui na Rádio CBN, nessa gravação realmente para entender a gravidade desse assunto e também entender que a depressão na adolescência existe e deve ser tratada. Isso, Denise, bem isso. A orientação é que os pais estejam atentos ao comportamento dos filhos, principalmente os filhos que estão aí em 10, 11, 12, 13 anos. A partir do momento que eles começam a ficar isolados, deixando de fazer aquilo que eles gostavam tanto de fazer, notas baixas, é um grande sinal de alerta. E aí é importante que o pai e a mãe sente e converse com o seu filho. Esse seria o principal recado. Se os pais compreendessem isso, conseguiríamos resolver boa parte deste dilema.
oportunidade, Padre. Obrigado, Denise. Agradeço a vocês, a toda a equipe da CBN, pela oportunidade de estar falando novamente com vocês. Ouvimos aqui na Rádio CBN o Padre José Vidalpino, ele é